Todas as almas liberadas nos tempos remotos agiram com esta compreensão e assim alcançaram a liberação. Portanto, como os antigos, você deve executar o seu dever com esta consciência divina. Tem até um ditado, né, Bímola? O time que está ganhando não se mexe. Pois é, né? Para que inventar? Para que viver dando cabeçadas? Eu estava vendo uma postagem agora, fui ligar lá o Facebook, aí o cara falou que... Não vou falar exatamente o que ele falou, porque pode não ser politicamente correto, né? Aí você já sabe, é pepino. Mas ele tem razão. Ele, sem saber, está falando conhecimento védico, né? Ele citou lá duas pessoas, mostrou duas pessoas e disse que as coisas só estão piorando. Sim, porque estamos em Kali Yuga. Kali Yuga é a era mais degradada das 4 eras, é a mais degradada, então a degradação só vai aumentar até as pessoas se tornarem completos animais. Mas quem tem consciência de Deus, Krishna, quem muda a consciência de material para transcendental, escapa de toda essa degradação, de todos esses problemas, de todas essas misérias. É só uma mudança de consciência. Como está falando aqui, ó. Compreensão, consciência. Quem compreende muda a consciência, né? Todas as almas liberadas nos tempos remotos agiram com esta compreensão e assim alcançaram a liberação. E todos nós podemos atingir a liberação aqui e agora. Não é mais uma promessa furada para outra vida, para outro planeta, para o céu, sei lá para onde. Não, isso pode ser feito, executado aqui e agora. Os Vedas são assim, né? Eles apontam os defeitos, mostram a causa e trazem a solução, mas solução aqui e agora. Não é uma solução teórica, é uma solução prática. Como o Prabhupada foi chamado, né, por Allen Ginsberg, ele falou que Prabhupada era muito prático. Não era uma pessoa que anda com a cabeça nas nuvens. Não, Prabhupada era muito prático. É só seguir o padrão de Prabhupada e mudar a consciência de material para transcendental, que resolve todos os problemas aqui e agora. Lê mais, fala menos, tá bom. Evangyatva kritam karma purvairapi mumukshobe kuru karmaiva tasmatvam purvai purvataram kritam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 4, verso 15. É o que Krishna está ensinando a Arjuna, né? E nós todos somos Arjuna. Arjuna é o nosso representante. Então, é só fazer o que Krishna orienta e os seus representantes executam. É porque mestre é assim, né, Bímola? Mestre fala e faz. Na verdade, mestre prega pelo exemplo. Então, todo devoto que está seguindo o padrão de Prabhupada é um mestre espiritual na prática. Porque pratica, porque faz o que fala. Tá, lê mais, fala menos. Nossa, é hoje. Fazer o quê, né? Tem esses aí que são cachorros bailarinos. Tem os cachorros bailarinos, né? Ou você se torna consciente de Deus, Krishna, atinge essa consciência elevada, ou vai continuar sendo um pau mandado, um cachorro bailarino, ou no mínimo um escravo dos sentidos. Há duas classes de homens. Alguns deles estão cheios de coisas materiais poluídas dentro de seus corações, né, Nayana? Então, e outros estão livres materialmente. Aí, ó, todo mundo pode se livrar materialmente da sujeira do coração, das poluições de seus corações. Tá, lê de novo.
Há duas classes de homens. Alguns deles estão cheios de coisas materiais poluídas dentro de seus corações e outros estão livres materialmente. A consciência de Deus, Krishna, é igualmente benéfica para ambas as pessoas. Aqueles que estão cheios de coisas sujas podem adotar a linha da consciência de Deus, Krishna, para um processo de purificação gradual, seguindo os princípios regulativos do serviço prático e amoroso a Deus. Aqueles que já estão purificados das impurezas podem continuar a agir na mesma consciência de Deus, Krishna, para que outros possam segui-los em suas atividades exemplares e de tal modo serem beneficiados. Está vendo, Bimala? Como que é? Tem um negócio, eu não lembro um ditado. Sei lá o que, sei lá que... Não lembro. Eu sei que o final da história é assim. O exemplo arrasta. A filosofia pode convencer, né? Porque a filosofia védica é perfeita e completa. Mas o exemplo arrasta. Como o Prabhupada arrastou, eu sempre erro. Como o Prabhupada está arrastando o mundo inteiro através de seus seguidores fiéis. Os Prabhupadanugas. Aqueles que já estão purificados das impurezas podem continuar a agir na mesma consciência de Deus, Krishna, para que outros possam segui-los em suas atividades exemplares e de tal modo serem beneficiados. As pessoas tolas ou os neófitos em consciência de Deus, Krishna, frequentemente querem se retirar das atividades sem ter conhecimento da consciência de Deus, Krishna. O Senhor Krishna não aprovou o desejo de Arjuna de retirar-se das atividades do campo de batalha. Só é necessário saber como agir. Retirar-se das atividades da consciência de Deus, Krishna, e sentar-se à parte, dando um espetáculo de consciência de Krishna, é menos importante do que realmente se ocupar no campo das atividades para Deus, Krishna. Prabhupada falou, né, que quando a pessoa fica armadura, ele pode se retirar, né? Só que Prabhupada nunca se retirou, né? Sempre continuou na prática da consciência de Deus, Krishna, dando exemplo até o último suspiro. Só é necessário retirar-se das atividades da consciência de Deus, Krishna, e sentar-se à parte, dando um espetáculo de consciência de Krishna, é menos importante do que realmente se ocupar no campo das atividades para Deus, Krishna. Aqui Arjuna é aconselhado a agir em consciência de Deus, Krishna, seguindo os passos dos anteriores discípulos do Senhor Krishna, tais como o Deus do Sol Vivaswan, como se mencionou antes aqui. Espera aí. Agora vai. O Senhor Supremo Krishna conhece todas as suas atividades passadas, bem como as atividades de pessoas que agiram em consciência de Krishna no passado. Por isso ele recomenda os atos do Deus do Sol, que aprendeu esta arte com o Senhor Krishna há alguns milhões de anos atrás. Todos estes discípulos do Senhor Krishna são mencionados aqui como pessoas liberadas do passado, ocupadas no cumprimento dos deveres designados por Deus, Krishna. É assim que a banda toca, né? Se você segue a orientação de Deus, Krishna, você se dá bem. Se você não segue a orientação de Krishna, você continuará se dando mal. É o que Krishna fala naquele verso Arjuna. Arjuna, agora já te falei tudo. Se você seguir minhas orientações, você vai se dar bem. Se você não seguir, você estará, perdido.
É assim que a banda toca, né? Nós podemos escolher sempre se dar bem ou se dar mal. Krishna patrocina qualquer uma das duas escolhas que a gente fizer. Tá, lê mais, fala menos. Então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Ensinamentos da Rainha Kunti, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Livro que nunca está no lugar certo, na hora certa. Está online, né, para todo mundo ler. Sem propaganda, sem nada, direto. Nós vamos começar na página 12, verso 12. Passatempos desconcertantes. Ó Senhor Krishna, ninguém pode entender os teus passatempos transcendentais que parecem ser humanos e são tão desconcertantes. A ti, ninguém é objeto especial de favores, nem tens algum objeto de inveja. As pessoas apenas imaginam que tu és parcial. Que parece, né? Tem muita coisa que parece, mas não é. Śrīmad Bhagavatam 1.8.29. A misericórdia do Senhor Krishna para com as almas caídas, que somos nós, é distribuída igualmente. Ninguém é para ele objeto especial de hostilidade. A própria concepção da personalidade de Deus, Krishna, como um ser humano é desconcertante. Muita gente, Deus não pode vir aqui, se ele vier aqui, desmancha. A pessoa que vê ele morre, desmancha tudo, acaba tudo, Deus não. E que Deus que é esse que não pode vir aqui? Que Deus que é esse que é um descontrolado? Esse, com certeza esse Deus não é Krishna. Que Krishna pode tudo. Seus passatempos parecem ser exatamente como os de um ser humano comum, mas na verdade eles são transcendentais e sem nenhum vestígio de contaminação material. Ele, Krishna, é sem dúvida conhecido como parcial para com seus devotos puros, mas na verdade ele nunca é parcial, assim como o sol não é parcial com ninguém. Krishna é o mais desapegado, né? Então, se o devoto quer dar cabeçada, fazer o quê? Ele patrocina, né? Quer dar cabeçada? Então vai, dá cabeçada até cansar. Krishna é o mais desapegado. Pois que Bhagavan caiu, Bimala. Poxa vida. Aquele Brahmana, aquele sacerdote Brahmana que viajou com o Senhor Chaitanya, caiu com a ciganinha lá. E aí? E estava ao lado do Senhor Krishna Chaitanya, imagine, né? Então só Krishna não tem a tendência a cair. Por isso que temos que nos apegar em Deus, Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar, porque é a única pessoa que não tem a tendência a cair. Pela influência dos raios do sol, às vezes até mesmo as pedras se tornam preciosas, ao passo que um homem cego não pode ver o sol, embora haja suficientes raios de sol diante dele. Escuridão e luz são duas concepções opostas, mas isso não significa que o sol seja parcial na distribuição de seus raios. Os raios do sol estão disponíveis para todos, mas as capacidades dos receptadores diferem. Espera aí, está calor demais aqui, Bimala, deixa eu aumentar o vento. É demais. Essa cidade faz frio e calor ao mesmo tempo. Essa cidade da Bimala não é fácil não, viu? Também só tem pasto e cana. Tem algumas
Árvores. Que árvores? Como chama aquelas árvores que fazem borracha, que tiram a borracha? Seringueiras. Cheio de maritataca. Cheio de maritataca na cidade, cortando fios, morrendo eletrocutadas. É o progresso, né? Tá. Onde eu estava, hein? Os raios do sol estão disponíveis para todos, mas as capacidades dos receptadores diferem. Os tolos pensam que o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, seja adular o Senhor para obter misericórdia especial. Na verdade, os devotos puros que estão ocupados em serviço transcendental amoroso ao Senhor Krishna não são uma comunidade mercantil. Uma casa comercial presta serviços em troca de valores, mas os devotos puros do Senhor Krishna não agem com essa consciência e por isso recebem a misericórdia total do Senhor Krishna. Homens sofredores e necessitados, pessoas curiosas ou filósofos estabelecem contato temporário com o Senhor por propósitos particulares. Quando o objetivo é atingido, cessa a relação com o Senhor Krishna. Um homem que está sofrendo, caso seja realmente piedoso, ora ao Senhor Krishna por sua recuperação, mas tão logo se recupere, na maioria dos casos, não tem mais interesse em manter qualquer contato com o Senhor. A misericórdia do Senhor Krishna está à sua disposição, mas ele reluta em aceitá-la. Essa é a diferença entre o devoto puro e o devoto misto. Aqueles que se opõem completamente ao serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna são considerados como estando em abjeta escuridão. Aqueles que pedem o favor do Senhor Krishna apenas em momentos de necessidade são recipientes parciais da sua misericórdia. E aqueles que estão 100% ocupados no serviço ao Senhor Krishna são recipientes completos da misericórdia do Senhor. Essa parcialidade no recebimento da misericórdia do Senhor Krishna é relativa ao recipiente e não significa que o Senhor todo misericordioso seja parcial. Quando o Senhor Krishna desce a este mundo material, mas já, eu estava pensando aqui no que Krishna falou no Gita, Bimala. Tem tudo a ver com isso. Ele falou, na medida que você se rende a mim, eu me manifesto a você. Você não se rende a mim, eu não me manifesto a você. Daí a resposta, porque ele se manifesta para alguns e para outros não. Então, é exatamente por causa de... Porque dessas e outras Krishna se manifesta ou não. Na medida que você se rende a mim, eu me manifesto a você. Você não se rende a mim, eu não me manifesto a você. E ponto final, pronto. É assim que a banda toca. Ctrl D, deixa eu marcar aqui onde nós vamos parar. Quando o Senhor Krishna desce a este... Já dá para achar. Krishna desceu há 540 anos atrás, Deus voltou aqui neste mundo, né? Mas a maioria estava dormindo e não viu nada. Como que alguém que está dormindo vai enxergar alguma coisa? As pessoas estão dormindo completamente no colo da bruxa Maya, a bruxa da ilusão, e aí não vê nada, as coisas acontecem e as pessoas não veem nada.
Deus vem, Deus volta, Deus vai, Deus traz a sua turma, a sua galera, o seu séquito e ninguém vê nada. Só os devotos puros, só aqueles que estão acordados, que são raros, raríssimos. Por isso o Senhor Chaitanya cantou aquela canção: acorda, divide água, acorda alma condicionada, pare de dormir no colo da bruxa maia, acorda para a vida. Tá, já parei de falar. Você que não quer parar de ler esse livro, Ensinamentos da Rainha Kunti, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos da Rainha Kunti, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já aparecerão os links. O quinto link é o Bhagavad Gita, como ele é, e o nono link é os ensinamentos da Rainha Kunti. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então agenda. Calma. Deixa eu tomar água direito, Bima, sem pressionar, sem me apressar, tá louco? Agenda, tô indo lá na agenda, calma. Agora eu não tenho mais talento, agora eu tô lento. Não, eu não, meu corpo, minha carcaça, meu veículo carnal, minha máquina humana está baleada. O que tem aqui? F5, apertar F5, tá? Eu nunca tá atualizada essa agenda, hein? Nossa, hein? Tá aqui, ó, o convite, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Na verdade, convidado, então tá convidado. Tá, parar com a palhaçada. Nossa, não pode falar nada diferente, hein, Bímola? Tá bom, sim, senhora. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo
Serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namosute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Cadê onde nós paramos? Deixa eu centralizar a letra. Página. Calma, peraí. 343, 346, mais 3. Peraí, deixa eu tomar água. Calma, me apressa não. Tá, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Oh, Krishna, Balarama Arada, que cruz pesada. Todavia, se ficar deprimida demais com uma queda acidental, não terá o entusiasmo para persistir até a perfeição. Tem que entrar o desapego aí, né, Bímola? No começo, Prabhupada já explicou que pode haver algumas quedas, né? Mas depois, quedas acidentais e não premeditadas, né? Programadas. Mas depois as quedas vão parando. Não importa quantas quedas você teve, quantas quedas acidentais você teve. O importante é você se levantar, né? Muita gente entrou no movimento Hare Krishna e saiu no movimento Hare Krishna. O importante é se levantar, sempre se levantar das quedas acidentais. O Senhor Krishna também declara no Bhagavad Gita 9.30 que Apiche Suduracharo Bhajatemam Nananyabhak Sadureva Samantavya Samyavya Vasitohisa. Em português, mesmo que alguém cometa as ações das mais abomináveis, se estiver ocupado em serviço prático e amoroso, deve ser considerado santo porque está devidamente situado em sua determinação. O ponto mais importante é que se deve estar ocupado de modo correto no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, porque então o Senhor Krishna perdoará e purificará uma queda acidental.
Deve-se, contudo, ser muito cauteloso para evitar um evento tão infeliz. Calma. Declara-se firmemente que a adesão constante dos transcendentalistas às suas respectivas posições transcendentais constitui a verdadeira piedade e que ocorre o pecado quando o transcendentalista negligencia o seu dever prescrito. Quem adota esse padrão de piedade e pecado com o sincero desejo de abandonar toda a associação passada com o gozo dos sentidos, é capaz de subjugar as atividades materialistas que são impuras por natureza. Nesta passagem, o Senhor Krishna explica mais claramente que aquelas pessoas ocupadas diretamente em autorrealização, quer através de Jnana Yoga, quer através de Bhakti Yoga, não precisam abandonar os seus deveres regulares e executar penitências especiais para expiar uma falta acidental. O verdadeiro propósito da literatura védica é dirigir o ser humano de volta ao lar, de volta à morada eterna, e não incentivar o gozo material dos sentidos. Embora os Vedas recomendem inúmeros rituais que visam a promoção aos planetas celestiais e ao desfrute de todas as variedades de opulência material, essas recompensas materialistas prestam-se apenas a dar ocupação a pessoas materialistas, que de outro modo se tornariam demoníacas. Para purificar-se de uma queda acidental, a pessoa que está ocupada em realização transcendental não precisa adotar nenhum procedimento além de sua própria prática transcendental. As palavras Sanganam Tyajya Nichaya indicam que ninguém deve praticar consciência de Deus, Krishna, ou autorrealização de forma superficial ou displicente. Ao contrário, o praticante deve ter o desejo sincero e ardente de livrar-se de sua vida pecaminosa passada. De modo semelhante, as palavras de Anishta indicam que se deve praticar constantemente a consciência de Deus, Krishna. Logo, a piedade essencial é abandonar o gozo material dos sentidos e ocupar-se no serviço amoroso ao Senhor Krishna. Quem ocupa os sentidos, mente e inteligência 24 horas por dia no serviço ao Senhor Krishna é a pessoa mais piedosa, e o próprio Senhor Krishna protege semelhante alma rendida. Tendo despertado fé nas narrações de minhas glórias, estando desgostoso com todas as atividades materiais, sabendo que todo o gozo dos sentidos conduz à miséria, mas sendo ainda incapaz de renunciar a todo desfrute sensual, meu devoto deve permanecer feliz e me adorar com grande fé e convicção. Mesmo que às vezes se ocupe em desfrute sensual, meu devoto sabe que todo o gozo dos sentidos conduz a um resultado miserável, e por isso se arrepende sinceramente de tais atividades. Aqui o Senhor Krishna descreve a fase inicial do serviço prático puro e amoroso a Ele. O devoto sincero vê na prática que todas as atividades materiais conduzem apenas ao gozo dos sentidos e que todo o gozo dos sentidos leva apenas à miséria. Desse modo, o desejo sincero do devoto é o de ocupar-se 24 horas por dia e sem nenhuma motivação pessoal no serviço amoroso ao Senhor Krishna. Eu falar o Senhor Supremo Krishna. É o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único, o cara lá de cima, o poderoso chefão, o manda-chuva. O devoto deseja
sinceramente estabelecer-se em sua posição constitucional como servo eterno do Senhor Krishna, e ele ora ao Senhor que o eleve a essa posição sublime. A palavra Anishwara indica que, devido às suas atividades pecaminosas e maus hábitos passados, o devoto talvez não seja capaz de extinguir de imediato e por completo o espírito de desfrute. O Senhor Krishna que encoraja tal devoto a não ficar deprimido demais, nem taciturno, mas a permanecer entusiasmado e continuar com o seu serviço prático e amoroso. A palavra Nirvina indica que o devoto sincero, embora um tanto enredado nos resquícios do gozo dos sentidos, está completamente desgostoso com a vida material e em circunstância alguma comete atividades pecaminosas de propósito. De fato, ele evita toda espécie de atividade materialista. A palavra kama refere-se basicamente à atração sexual e a seus subprodutos sob a forma de filhos, lar e assim por diante. Dentro do mundo material, o impulso sexual é tão forte que mesmo um candidato sincero no serviço amoroso ao Senhor Krishna pode às vezes ficar perturbado pela atração sexual ou por sentimentos remanescentes para com esposa e filhos. O devoto puro de certo sente afeição transcendental por todas as entidades vivas, inclusive por sua dita esposa e filhos, mas sabe que a atração corpórea mundana não conduz ao bem, a bem algum. Vou ler de novo. Aqui, ó. O devoto puro de certo sente afeição transcendental por todas as entidades vivas, inclusive por sua dita esposa e filhos, mas sabe que a atração corpórea mundana não conduz a bem algum, pois apenas enreda o indivíduo e seus ditos parentes numa miserável reação em cadeia de atividades fruitivas. A palavra Drida Nishchaya, convicção firme, indica que em qualquer circunstância o devoto está completamente determinado a continuar com seus deveres prescritos para Deus, Krishna. Desse modo ele pensa: devido à minha vergonhosa vida anterior, meu coração está poluído com muitos apegos ilusórios. Eu mesmo não tenho poder de detê-los. Só o Senhor Krishna em meu coração pode remover esta contaminação inauspiciosa. Porém, quer o Senhor Krishna remova de imediato tais apegos, quer me deixe continuar sendo afligido por eles, jamais vou abandonar o meu serviço prático e amoroso a Ele. Mesmo que o Senhor Krishna coloque milhões de obstáculos em meu caminho, e mesmo que, por causa de minhas ofensas, eu vá para o inferno, nunca, nem por um momento, deixarei de servir o Senhor Krishna. Não estou interessado em especulação mental, nem em atividades fruitivas. Mesmo que o Senhor Brahma, em pessoa, venha diante de mim oferecendo tais ocupações, não ficarei nem um pouco interessado. Embora esteja apegado a coisas materiais, posso... Espera aí. Está ofuscando aqui. Calma, Bímola, estou ajeitando a tela aqui. É que o escaneamento está pegando o outro lado. É aquela pecinha, o defeito é naquela pecinha atrás do microfone. Que sou eu.
Mesmo que o Senhor Brahma, em pessoa, venha diante de mim oferecendo tais ocupações, não ficarei nem um pouco interessado. Embora esteja apegado a coisas materiais, posso ver muito bem que elas não levam a nada de bom, porque apenas me causam problemas e perturbam o meu serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Por isso, eu me arrependo sinceramente de meus apegos tolos a tantas coisas materiais e estou aguardando pacientemente a misericórdia do Senhor Krishna. A palavra Prita indica que o devoto se sente tal qual um filho ou súdito da Suprema Personalidade de Deus e está muito apegado à sua relação com o Senhor Krishna. Portanto, embora lamente com sinceridade os seus lábios, portanto, vou ler de novo. Eu tropecei na vírgula. Portanto, embora lamente com sinceridade seus lapsos ocasionais no gozo dos sentidos, ele jamais abandona o entusiasmo para servir o Senhor Krishna. Se o devoto fica muito taciturno ou desanimado no serviço prático e amoroso a Deus, ele pode derivar para uma consciência impessoal ou abandonar o seu serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Portanto, o Senhor Krishna aconselha nesta passagem que, embora deva se arrepender sinceramente, ele não deve se tornar um deprimido crônico. Deve-se compreender que, em virtude de seus pecados passados, ele, vez por outra, tem de sofrer perturbações oriundas da mente e dos sentidos materiais, mas nem por isso deve se tornar devoto do desapego. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bimala? Tá, né? Eu estou tentando entender, mas é só para ler, né? Então tá bom. Deve-se compreender que, em virtude de seus pecados passados, ele, vez por outra, tem de sofrer perturbações oriundas da mente e dos sentidos materiais, mas nem por isso deve se tornar devoto do desapego, como o fazem os filósofos especuladores. Embora alguém possa desejar o desapego para purificar o seu serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, se ele fica mais preocupado com a renúncia do que com a ação para o prazer do Senhor Krishna, ele compreende mal a posição do serviço prático e amoroso a Krishna. A fé no Senhor Krishna é tão poderosa que, no devido curso do tempo, ela automaticamente concederá desapego e conhecimento perfeito. Caso abandone o Senhor Krishna como o objeto central de sua adoração e se concentre mais no conhecimento e no desapego, a pessoa se desviará de seu progresso no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Não importa, né, o que você está passando, o que você passa, o sofrimento, as loucuras, o que importa é continuar o serviço prático e amoroso a Deus. Isso é que importa, né? A gente se agarrar nos pés de lótus de Deus, Krishna, e continuar servindo Ele, com todos os problemas, perturbações e loucuras que aparecerem e ocorrerem. Caso abandone o Senhor Krishna como objeto central de sua adoração e se concentre mais no conhecimento e no desapego, a pessoa se desviará de seu progresso no caminho de volta ao lar, de volta à morada eterna. O devoto sincero do Senhor Krishna deve estar sinceramente convencido de que apenas pela força do serviço prático e amoroso a Deus e pela misericórdia do Senhor Krishna, ele vai alcançar tudo o que é auspicioso na vida. Devemos acreditar que o Senhor Krishna é todo misericordioso e que Ele é a única verdadeira meta da vida.
Semelhante fé convicta, combinada com... Combinada com o desejo sincero de abandonar o gozo dos sentidos, levará a pessoa para além dos obstáculos deste mundo. As palavras Jata, Shraddha, para aqui, tá bom. Não estranhei não precisa tocar o sino não. Página 350, menos 4, é isso? (350 menos 4). Espera aí. Calma, vou ver se a máquina burra deixa eu pular no lugar certinho. Tá, mais ou menos, tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o primeiro link, você clica nele e já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Aqui que eu tô pensando, Krishna Prasada. Tá, Bímola, lê mais e fala menos. Tá, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Peraí, deixa eu tomar água. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Paramos onde, hein? Onde eu vou tentar centralizar a letra aqui. Pronto. Página 296 está aqui. Esta conclusão da doçura é extremamente profunda. Somente Swarupa Damodara conhece-a muito bem. Qualquer outra pessoa que afirme conhecê-la deve tê-la ouvido dele, pois ele foi o companheiro mais íntimo do Senhor Krishna Chaitanya. O amor das vaqueirinhas chama-se Ruda Bhava, é puro e imaculado, não é luxúria em momento algum. Como já se explicou, a posição das vaqueirinhas em seus relacionamentos amorosos com Krishna é transcendental. A emoção delas chama-se Ruda Bhava. Embora aparentemente seja como o sexo mundano, não se deve confundi-lo com o amor sexual mundano, pois é amor a Deus puro e imaculado, Krishna Prema. O amor puro das vaqueirinhas tornou-se célebre pelo nome de luxúria. Os queridos devotos do Senhor Krishna, encabeçados por Sri Uddhava, desejam saborear esse amor. Este verso é do Néctar da Devoção 1, 2, 285 e 286. Luxúria e amor
têm características diferentes, assim como ferro e ouro têm naturezas diferentes. Deve-se tentar discriminar entre amor sexual e amor puro, pois eles pertencem a categorias diferentes, com um abismo de diferença entre ambos. São tão diferentes um do outro como o ferro o é do ouro. O desejo de alguém de satisfazer os próprios sentidos é cama, luxúria. Mas o desejo de satisfazer os sentidos do Senhor Krishna é prema, amor. As escrituras reveladas descrevem o amor puro da seguinte maneira. Prabhupada cita o verso aqui, vou ler a tradução. Se há um motivo para a dissolução de uma relação conjugal e ainda assim tal dissolução não acontece, tal relação de amor íntimo é considerada pura. As vaqueirinhas predominadas estavam ligadas a Krishna por esse amor puro. Para elas, amor sexual baseado em gozo dos sentidos estava fora de cogitação. Sua única ocupação na vida era ver Krishna feliz sob todos os aspectos, independentemente de seus próprios interesses pessoais. A coisa mais parecida com amor de verdade neste mundo é o que a mãe sente pelo filho, mas também é luxúria. Mas parece amor, né? A mãe dá vida pelo filho. Qualquer Zé Mané dá vida pelo cara que pagar ele, Bima. Se tem dinheiro, você paga um guarda-costas e o guarda-costas dá vida por você. E que loucura que é essa aí? Parece, o que a mãe sente pelo filho parece amor, mas é luxúria, continua sendo luxúria, mas parece amor. Voltando ao ponto aqui, sua única ocupação na vida era ver Krishna feliz sob todos os aspectos, independentemente de seus próprios interesses pessoais. Elas dedicavam suas almas exclusivamente à satisfação de Shri Krishna, a personalidade de Deus. Não havia a menor mácula de amor sexual entre as vaqueirinhas e Krishna. O autor da coleção Sri Chaitanya Charitamrita afirma com autoridade que amor sexual é uma questão de gozo pessoal dos sentidos. Todos os princípios regulativos apresentados nos Vedas, relativos a desejos de popularidade, paternidade, riqueza e assim por diante, são diferentes fases de gozo dos sentidos. Pode-se executar atos de gozo dos sentidos sob o disfarce de bem-estar público, nacionalismo, religião, altruísmo, códigos éticos, códigos bíblicos, diretrizes salutares, ação fruitiva, timidez, tolerância, conforto pessoal, liberação do cativeiro material, progresso, afeição familiar, temor ao ostracismo social ou punição legal, mas todas essas categorias são diferentes subdivisões de uma substância única, gozo dos sentidos. Todas essas boas ações são executadas basicamente com vistas ao próprio gozo dos sentidos, pois ninguém pode sacrificar o seu interesse pessoal enquanto desempenha esses tão apregoados princípios morais e religiosos. Porém, acima de tudo isso, há uma fase transcendental em que sentimos que somos apenas servos eternos de Deus, Krishna, a personalidade absoluta. Todos os atos executados com este sentido de servidão chamam-se amor puro a Deus, Krishna Prema, pois executam-se para o absoluto gozo dos sentidos de Shri Krishna. Contudo, qualquer ato executado com o objetivo de gozar de seus frutos
ou resultados é um ato de gozo dos sentidos. Tais ações são visíveis às vezes em formas grosseiras e outras vezes em formas sutis. O objeto da luxúria é apenas o gozo dos próprios sentidos. O amor, porém, serve de instrumento para o gozo do Senhor Krishna e de tal modo é poderosíssimo. Costumes sociais, preceitos das Escrituras, necessidades do corpo, ação fruitiva, timidez, paciência, prazeres corporais, autossatisfação e o caminho de Varnashrama Dharma, que é difícil de abandonar, as vaqueirinhas renunciaram a tudo isso, bem como a seus próprios parentes e a punição e repressão deles em nome de seu serviço ao Senhor Krishna. Elas prestaram-lhe serviço amoroso para o prazer dele. Isso se chama firme apego ao Senhor Krishna. É imaculadamente puro, como uma roupa limpa que não tem mancha. O autor da coleção Sri Chaitanya Charitamrita que estamos lendo, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, aconselha a todos a abandonarem todas as ocupações de gozo dos sentidos e, como as vaqueirinhas, ajustarem-se inteiramente à vontade do Senhor Supremo. Esta é a instrução final de Krishna no Bhagavad Gita. Devemos estar preparados para fazer toda e qualquer coisa para agradar o Senhor Krishna, mesmo correndo o risco de violar os princípios védicos ou leis éticas. Este é o padrão de amor por Deus, Krishna Prema. Tais atividades de amor puro a Deus são tão imaculadas quanto o linho branco lavado completamente. Srila Bhaktivinoda Thakur nos adverte a este respeito que não devemos pensar erroneamente que a ideia de renunciar a tudo implica na renúncia a deveres necessários em relação ao corpo e à mente. Nem mesmo tais deveres são considerados como gozo dos sentidos, se são cumpridos com um espírito de serviço a Deus, Krishna. Portanto, luxúria e amor têm bastante diferença. A luxúria é como a densa escuridão, mas o amor é como o sol brilhante. Assim, não há sequer uma ínfima mácula de luxúria no amor das vaqueirinhas. A relação que elas mantêm com Krishna é somente em benefício do prazer dele. Ó bem-amado, teus pés de lótus são tão macios que os colocamos gentilmente sobre nossos seios. Tá, já parei. Nossa, bicho. Já li só mais esse verso, Bimala. Ah, já parei. Então, página 301, menos 2. Tá bom assim? 301, menos 2. Milagre, parou no lugar certo. Às vezes acontece, né? Pessoas imperfeitas fazem coisas imperfeitas. É lógico, natural. Bom, gente boa, você que não quer parar de ler essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui, é o segundo link, você clica nele e já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles,
chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espantar. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnahoy. Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnahoy. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Moreia Vilas, Vilas com dediova. Moreia Vilas, Vilas com dediova. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Hey Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Seva di Kuru Diye Koronija Dasi. Seva di Kuru Diye Koronija Dasi. Krishna Krishna dase koi enamora ho. Krishna Krishna dase koi enamora ho. Shri Radha Govinda Premesada Yena Basi. Shri Radha Govinda Premesada Yena Basi. Jani Kani Chapapani Brahmahachari Kani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Jani Kani Chapapani Brahmahachari Kani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Jani Kani Chapapani Brahmahachari Kani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Vrinde 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 Maharani 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.